Olá, investidores, tudo bem? Hoje nós vamos aí atender aí o pedido do nosso inscrito aí, Gerson, aí, que pediu aí o Vino 11 aí. O Vino 11 aí, que é o fundo de lajes corporativas da Vinci, né? Vamos aqui, informações gerais do fundo. Gestor é Vinci Real Estate, gestora de recursos, administrador e escriturador BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários SA. O início do fundo foi em novembro de 2019. Negociação na bolsa, Vino 11. Aí nós vemos aí o valor de mercado da cota, R$ 7,60. Valor patrimonial da cota, R$ 10,87. Vendo aí que o fundo está bem descontado no mercado. Quantidade de cotas, 82.862.295 cotas. Número de cotistas, 152.325 cotistas. Vamos lá agora. Vamos ver os destaques aí. Um dividend yield acumulado de 8,7%, né? Em janeiro, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 5 centavos por cota, equivalente ao dividend yield anualizado de 8,7%. Número de cotistas, nós já falamos, né? Ele tem mais de 150 mil cotistas, um pouco mais. Contratos atípicos, 70% de contratos atípicos. Em janeiro de 2024, 70% das receitas do fundo são atrelados a contratos atípicos, o que contribui para a previsibilidade da receita futura. Aqui o comentário do gestor sobre o mercado, o cenário macro, né? E vou dar uma pulada nisso. Atualizações do fundo. No mês de janeiro de 2024, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 5 centavos por cota, o equivalente ao dividend yield anualizado de 8,7%. O fundo ainda possui 1 centavo por cota de resultado acumulado não distribuído. O maior foco da gestão segue sendo a geração de caixa e desalavancagem do fundo através da reciclagem de portfólio. A venda de ativos pode não apenas ter o efeito de reestruturação do passivo do fundo e geração de caixa para o curto prazo, mas também pode destravar valor dos ativos existentes no portfólio, os quais estão atualmente avaliados em R$ 15.738 por metro quadrado no valor patrimonial e R$ 12.847 por metro quadrado, considerando o valor de mercado. Quer dizer, o fundo aí está bem descontado, né? Mas o que será que vem aí, venda de ativo pela frente? Aí fica a dúvida aí, hein? Será que ele vai vender ativo para tentar quitar um pouco essa dívida aí? Pode ser, vamos ver aí, vamos aguardar para ver aí no futuro. O fundo segue apresentando excelentes indicadores operacionais, com uma taxa de ocupação acima de 95%. Quer dizer, o fundo tem uma boa taxa de ocupação, tá vendo? Acima de 95%. Taxa de vacância dele é muito baixa, né? E mais de 2 anos com 100% de adimplência da receita faturada. Quer dizer que os locatários estão quites, né, em receita com o fundo há mais de 2 anos. Vale ressaltar que a receita do fundo é composta por 70% de contratos atípicos e a exposição máxima por contrato típico é de 5%, fatores que contribuem para a qualidade dos recebimentos do fundo. Ele tem aí mais de 70% de contratos atípicos, né, o que gera uma previsibilidade melhor para o fundo, são contratos mais longos. Performance do fundo. O resultado do fundo em janeiro foi de R$ 2.598.000, equivalente a 3 centavos por cota, e foi negativamente impactado pelo reconhecimento de prejuízo provocado por um movimento pontual e não recorrente de venda de posições em fundos imobiliários da carteira do fundo. Bom, gente, o resultado dele foi de 3 centavos nesse mês de janeiro, e ele distribuiu 5 centavos, então ele tirou da reserva para ir adicionar aí para distribuir, né? O resultado dele foi bem abaixo aí do valor distribuído, né? E ele diz que parte disso aí, né, que o fundo foi negativamente impactado pelo prejuízo provocado por vendas de FIIs, né? O fundo vendeu
aí fundos imobiliários com prejuízo. Ele não especifica aqui no relatório quais fundos são, tá, gente? Mas aí a gestão não informou, mas aí a gente vendo o informe trimestral, leva a crer aí que pode ter sido BRCR11 ou MGFF11, suas maiores posições aí em carteira, né? A receita dos imóveis em janeiro totalizou 9.006.000. O resultado financeiro, incluindo o prejuízo das vendas de fundos imobiliários, foi de menos 5.640.000. Um rombo aí, né? A distribuição de rendimentos referente ao mês de janeiro foi de 5 centavos por cota. E lembrando que o fundo teve um resultado de 3 centavos por cota e distribuiu 5 centavos. Então, ele complementou aí com a reserva dele, né? O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 862.000. E ainda que ele fala que ele ainda tem uma reserva de 1 centavo por cota. Resultado do fundo, aqui nós temos resultado, no caso aqui seria DRE, né? Resultado de imóveis, né? Que seria os aluguéis, 9.006.000. Resultado financeiro negativo, né? De 5.640.000. Esse resultado negativo veio da venda de fundos imobiliários, né? E também do pagamento de juros de correção monetária da dívida. Taxa de administração, aqui ele coloca o valor que foi pago, 586.000. Administrador, escriturador, 101.000. Gestor, 485.000, né? Aqui nós vemos os valores por cota, igual o resultado de imóveis representou aí 10 centavos por cota. Aqui resultado financeiro negativo de 6 centavos por cota, 2 centavos por cota negativo de receita financeira e despesa financeira 4 centavos por cota negativo, né? Outras despesas que não foram especificadas, aí R$180.000, R$181.000, resultado total disso aqui, ó, R$2.598, R$2.598.000. É total um resultado aí de 3 centavos por cota, sendo que ele distribuiu, veja bem aqui, 5 centavos por cota. Ele distribuiu muito mais que o resultado que ele obteve. Temos aqui também um resultado acumulado não distribuído, né, que eu já falei, de 1 centavo por cota. O histórico de distribuição, esse gráficozinho aqui é muito legal, né? Nós vemos aqui o resultado acumulado, essas ondinhas aqui, ó, vendo que o resultado acumulado vem caindo, né? O resultado gerado foi bem abaixo do rendimento distribuído, né? Como a gente vê aqui o resultado gerado, aqui o rendimento. Nós temos que ficar atentos aí para os próximos meses do fundo, se ele vai conseguir manter esse dividendo, porque nós vemos que ele está trabalhando aí apertado, para mim, por causa dessa alavancagem, né? Ele já, esse mês aí, por exemplo, ele gerou muito pouco, ainda teve que vender aí FIIs no prejuízo, né? E distribuiu aí 5 centavos por cota, gerou 3, distribuiu 5. Vamos acompanhar aí nos próximos meses aí para o que vai acontecer aí. Tem que ficar de olho aí nesse fundo aí. Nós vemos aí o relatório de desempenho mensal, a estimativa de rendimentos, ele dá aqui um guidance de rendimentos, né, entre 5 e 6 centavos por cota até junho de 24, né? Mas diz também que isso não é promessa, né? Pode acontecer imprevistos aí, né, e ele não honrar aí essa guidância aí. Okay? Nós vemos aí a rentabilidade, né? Valor da cota de referência inicial 7,58, valor da cota final ajustada 7,61, estudo em janeiro, né, de 2024. Rentabilidade bruta, que especifica aí variação bruta da cota de 3%, rendimentos e outros, né, 0,7%. Rentabilidade bruta do fundo, o IFIX,
Rentabilidade bruta do fundo 1% e FIC 0,7%. Ibovespa menos 4,8%. Rentabilidade líquida, variação líquida da cota 0,2%. Rendimentos e outros 0,7%. Rentabilidade líquida do fundo 1%. CDI líquido 0,9%. Aí aqui nós vemos mais embaixo um gráfico, né? Nós vemos aqui nesse gráfico aqui que ele vem apanhando bem, o fundo vem apanhando bem, apanhou aí para o IFIX e apanhou mais ainda aí para o CDI. Aí nós vemos negociação do fundo na B3, ele diz que aqui o fundo encerrou o mês de janeiro com 152.325 cotistas e um valor de mercado de 629,9 milhões. O volume médio diário de negociação foi de 1,1 milhão, que representou um giro equivalente a 1% das cotas do fundo. Bom, essa liquidez diária dele aí, eu vou trazer um dado aqui mais corretinho. Essa liquidez média diária dele ficou em R$ 1.332.499,59. Aqui nós vemos aqui o gráfico do número de investidores e valor médio diário de negociação. A barra azulzinha aqui é o valor médio diário de negociação, como eu já trouxe o valor certinho. E o número de investidores aí que cresceu um pouquinho, né? A carteira do fundo, o patrimônio líquido do fundo ao final de janeiro era de 900 milhões e participações em ativos imobiliários totalizaram 1.354 mil. As aplicações financeiras totalizaram 38 milhões, que incluem também 32 milhões em fundos referenciados de DI com liquidez imediata e 6,1 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário com liquidez. Bom, gente, aqui está dizendo aqui que em imóveis, o patrimônio líquido do fundo ao final de janeiro era de 900 milhões e as participações em ativos imobiliários e imóveis de 1.354.000. As aplicações financeiras do fundo, total de 38 milhões, né? Vemos aqui, ó. E ele tem também 6 milhões em cotas de fundos imobiliários. E nós vemos aqui, esse dado aqui, ó, menos 518, isso aqui é a alavancagem do fundo, tá? Ele tem uma alavancagem bem grande, né? A alavancagem dele hoje gira em torno de 57% do patrimônio líquido do fundo, né? Então ela é muito alta. Aqui vamos aqui, gente. No mês de janeiro de 2024, o Vino recebeu 15 milhões provenientes da emissão da segunda série do CRI Vino, lastreado em recebíveis do fundo. A dívida possui prazo de 82 meses, a uma taxa de CDI mais 3,5 ao ano. Bem alta essa taxinha, hein? Bem alta. O CRI não possui nenhum tipo de taxa de pré-pagamento, nem carência de juros ou amortização, menos mal, né? De modo que uma futura desalavancagem não gerará custos adicionais para o fundo. A transação tem como objetivo recompor o caixa do fundo, trazendo flexibilidade para que a gestão possa continuar a trabalhar reciclagem do portfólio e, consequentemente, desalavancagem do fundo, sem necessidade de eventualmente realizar um desinvestimento em circunstâncias desfavoráveis. Diz aqui que seria para evitar aqui vender, né, um ativo dele aí de última hora, em emergência, e acabar vendendo aí abaixo do valor de mercado, né? Abaixo do valor real do ativo, né? O fundo possui obrigações referentes a aquisições de imóveis, e aqui está a alavancagem dele de 518 milhões. Líquido das aplicações financeiras, tirando as aplicações, 479,8 milhões, que representa 35,4% dos ativos imobiliários do fundo. Do montante total, 44,3 milhões apresentam vencimento até 12 meses. É uma alavancagem que fala dos CRIs que ele tem, né? As obrigações dele. Temos aí obrigações com a sede da Globo, um Haddock Lobo, BM336, CRI Vino. E o Haddock Lobo tá de novo aqui.
totalizando aí, ó, total de alavancagem dele aí. O fundo segue muito alavancado aí. Vamos ver se ele vai ter como honrar, né, essa alavancagem aí mais para frente. Cronograma de pagamento das obrigações a prazo. Aqui nós vemos aqui, esse aqui é o principal, um azulzinho mais escuro, né? E aqui são os juros e correções monetárias que ele vai pagando. Ele tem que pagar, né? Aí veja aqui o principal e os juros, essa mais clarinha aqui. É muita coisa, né, gente? Aqui os indicadores operacionais. Abaixo detalhamos a relação entre a receita média de aluguel por metro quadrado do portfólio proveniente dos contratos típicos, em comparação com o aluguel médio de mercado em suas respectivas regiões. O aluguel médio por metro quadrado referente aos contratos típicos do portfólio do fundo apresenta um desconto de 20% em relação à média do mercado. Que tal o aluguel praticado no mercado, né? R$ 119 o metro quadrado, e o Vino aí praticando aí R$ 94 o metro quadrado, quase 95, né, vamos dizer. Ele está praticando aí bem abaixo aí do mercado. A taxa de ocupação média, veja aí que a taxa de ocupação dele é 95%, muito boa. O mercado gira em torno de 76, quer dizer que ele está melhor que bem melhor que a média do mercado. A inadimplência líquida média, 0% de inadimplência, todos os locatários em dia, tudo ok com o Vinão aí. O portfólio dele, né, o portfólio do fundo é composto por participações em 10 imóveis, totalizando mais de 86 mil metros quadrados de ABL próprio. Nós vemos a diversificação, né? Nós vemos aí o prédio da Globo aí com a maior parte, 38%, né, do fundo aí, é só o prédio da Globo. Tipo de contratos, nós temos aí típico 30% e atípico 70%. Segmento de atuação, maior parte em comunicação e mídia, 43%. Cidades, São Paulo 69% e Rio de Janeiro 31%. E o portfólio possui prazo médio remanescente dos contratos vigentes, o WALT, né, que seria o prazo médio aí de vencimento dos contratos de 7,5 anos, muito bom. Cerca de 1% da receita de aluguel do fundo corresponde a contratos com vencimento até 2024. 21% em 2025 e 77% remanescentes apresentam vencimento após o ano de 2025. Muito bom mesmo. Bom, gente, aqui nós temos aqui a idade dos ativos, né? Acima de 5 anos, até 5 anos de idade 21%, né? Acima de 5 anos 79%. Aqui nós vemos tipo de participação, ele tem 98% dos contratos, a participação aí, ele tem um controle, né, maioritário, e minoritário aqui, uma pequena parte aí de 2%. Sobre o indexador dos contratos, né, nós temos aí IPCA, 87% dos contratos registrados pelo IPCA, e o IGPM faz uma parte aí de 13%. Então, gente, aqui fala as localizações, né, sobre os ativos, mas eu acho que era só isso que a gente tinha para falar aí, né, do Vino 11. Espero que vocês tenham gostado, deixem sua curtida aí, né, se inscrevam no canal. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, apenas tem caráter educativo e informativo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.